Olá, alunos! A partir de agora, o amor inteligente está no ar. Começa The Love School, a escola do amor, ensinando homens e mulheres a vencerem a desinformação sentimental. E no programa de hoje nós vamos falar a respeito de namoro virtual. Você sabe que com o avanço da tecnologia, hoje em dia, muitas pessoas buscam encontrar outras pessoas através da internet. Eu me lembro que, na nossa época, o máximo que tinha era o telefone. Não que a gente seja velho, mas nem o celular, né? Naquela época era só no telefone mesmo. E público ainda, né? Telefone público. Quantas vezes tinha que ir até o orelhão para poder conversar? Mas hoje em dia, com o avanço da tecnologia, nós temos aí a internet e a questão do namoro virtual. Nós vamos falar a respeito desse tema no programa de hoje. Vamos à matéria. 5 milhões de usuários, 400 mil novos acessos por mês, 6 mil histórias de amor e muitos encontros. Tantos números fazem parte da rotina do Cláudio. Ele é presidente de um dos maiores sites de relacionamentos do Brasil. Há 11 anos no mercado, o executivo já viu a internet virar cupido milhares de vezes. As pessoas vão lá para procurar um namorado ou uma namorada e a outra pessoa que está lá também está com o mesmo objetivo. Isso eu acho que faz diferença. E qual será a fórmula para atrair tanta gente para esse tipo de encontro? Timidez, falta de tempo ou simplesmente uma mudança no comportamento das pessoas? Não tem barreira. Então a pessoa sabe que aquela outra pessoa está predisposta a receber um e-mail seu, a ser chamada para um bate-papo, e isso tudo, ambos querendo um relacionamento. Foi num site de relacionamentos que a Camila e o Renato se conheceram. Foi bem rápido, porque a gente conversou 1 hora pelo computador e aí a gente já marcou de sair para dançar. Se a gente começasse essa conversa num barzinho, não sei se ele ia se desenvolver tão bem como ele foi escrevendo, né? Foi nosso primeiro contato. Renato confessa, usou a internet para agilizar a conquista. Ele acredita que a rede mundial de computadores o ajudou a encontrar o par ideal. Depois de 2 anos e meio de namoro, o encontro virtual virou casamento. Será que então relacionamentos que começam assim têm futuro? Tem. Tem, mas precisa ir logo para o mundo real, né? Não é ficar lá na internet, é só o primeiro passo mesmo. De administradora de empresas a consultora de relacionamentos. Érica se especializou em ouvir e aconselhar pessoas sobre um dos assuntos mais discutidos em todas as idades, a relação amorosa. O pessoal vem pedir dicas, onde eu estou errando, o que eu estou fazendo, o que eu posso mudar para ver se o relacionamento dá certo. A consultora conheceu o marido pela internet. O casamento deu tão certo que ela escreveu um livro sobre os namoros que começam na rede. Mas ainda tem um pouco de preconceito, as pessoas não vão chegar no lugar e falar: eu conheci meu namorado através da internet, eu conheci meu marido. Mas se você entrar numa rodinha de amigos e falar: eu conheci o meu marido dessa forma, várias pessoas vão falar: eu também já namorei um cara que eu conheci assim, nós também nos conhecemos dessa forma. Camila e Renato tiram de letra essa história. Para eles, o que importa mesmo é o amor que surgiu com a ajuda da internet. Alunos da Escola do Amor, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que tudo que vamos falar no programa de hoje não significa dizer que seja uma regra, né? Até porque em toda regra pode haver uma exceção. A gente acabou de ver aí na matéria um casal que se conheceu através da internet e que está bem, enfim, estão vivendo bem. Mas quando o assunto é namoro, todo cuidado é pouco. Afinal de contas, nós estamos falando de uma fase em que 2 pessoas se conhecem, se avaliam e podem firmar uma aliança que só deverá acabar na morte. E aí você pensa comigo, né? Se conhecer uma pessoa que está perto já é difícil, e há quem mesmo depois de um namoro longo se decepcione após o casamento, imagine quem namora sem ter o poder do toque, daquela coisa do olho no olho.
como saber se a pessoa do outro lado é realmente quem parece ser? De fato, é um namoro complicado e perigoso. Se, por um lado, a internet fez o mundo ficar pequeno e aproxima as pessoas, por outro lado, ela dá às pessoas a condição de se mostrar diferente do que realmente se é. E isso tanto no sentido físico como na questão de caráter. Então, há que se ter uma cautela em relação a essa questão, né, Rosana? Com certeza, tem pessoas que, para fazer negócios pela internet, pensa comprar, acessar contas bancárias, já tem uma cautela muito grande, pensa se alguém pode violar a minha senha ou entrar na minha conta, como acontece muito, mas quando leva para a vida sentimental, já é o contrário. Ela se lança, ela não vê os perigos que pode acontecer também, né? Ou seja, no que diz respeito a dinheiro, transação econômica na internet, as pessoas usam a cabeça. Mas quando o assunto é vida sentimental, elas eliminam a razão e agem pelo coração. E a gente sabe, por exemplo, que a rede, né, mundial de computadores, a internet, esses sites de relacionamento, são um chamariz, por exemplo, para pedófilos, para estupradores, para pessoas que são psicopatas, e nós já tivemos vários casos aí na sociedade, a mídia divulgando casos de pessoas que conheceram alguém pela internet e foram violentadas, crianças que caíram nas mãos de pedófilos, e etc. essas pessoas acabam fazendo um perfil virtual, né? Aquilo, conta-se uma coisa, mas quando vai conhecer outra totalmente diferente. E há quem se apaixone por um perfil. Tem gente que está apaixonada não é nem por uma pessoa, é por um perfil. Mas, de repente, quando vai encontrar, quando não acontece de encontrar uma pessoa mal intencionada, às vezes um bandido, um criminoso, mas também, de repente, não é aquela pessoa que se esperava. Nada como isso aqui, ó, né? O toque, né? Ó, o cheiro. Nada como você olhar nos olhos. Então, há que se ter muito cuidado em relação a esse assunto. E você que tem algo para falar, um comentário para nos enviar, de repente uma experiência vivida, você pode participar do nosso programa acessando a nossa página no Facebook. O endereço vai aparecer aí. Coloca o endereço do Facebook, por favor. facebook.com/Escola do Amor. Esse é o endereço para você acessar a nossa página no Facebook. Também você pode fazê-lo através do site da IURD TV. Vai aparecer agora, www.iurdtv.com. Nesse site, nessa página, você tem um link para nos enviar o seu comentário e, na medida do possível, no decorrer do programa, nós vamos estar registrando a sua participação. E muita gente não sabe que pode ver, né? Pode nos ver. Pela internet. Porque tem pessoas ouvindo o programa através da Rede Aleluia e, de repente, não sabem que podem assistir o programa e tirar muito mais proveito de tudo, porque a gente memoriza muito mais aquilo que vê do que aquilo que apenas ouve. Inclusive, falando nisso, daqui a pouquinho nós vamos exibir um vídeo sobre esse assunto, que é um vídeo só de imagens. Então, por isso seria importante que as pessoas que estão acompanhando o programa através do rádio fossem para o computador, para que possam se beneficiar da lição que esse vídeo passa em relação ao assunto que nós estamos tratando no programa de hoje. E tem muita coisa para falar a respeito disso no decorrer da programação. Tem também o nosso endereço no Twitter. Coloca aí, por favor. Para quem quiser seguir a Escola do Amor no Twitter, é @TheLoveSchoolTV, pois não. A Nelly Lima, uma aluna nossa, ela diz assim: conheci o meu ex pela internet, não recomendo. Não recomendo. Ele pela internet era uma coisa e fora da internet era outra, totalmente diferente. Então, ela já é uma aluna que já teve o quê? Uma experiência que não foi boa para ela. Então, ela já está até dando dica para os outros, que ela se decepcionou com essa... Se tem gente que se decepciona, mesmo conhecendo pessoalmente, depois chega no casamento, a pessoa diz, poxa, eu comprei gato por lebre, não era o que eu pensava. Casou ainda, né? Exatamente. Agora, imagine você conhecer pela internet. Repito,
toda regra tem a sua exceção. Nós tivemos na matéria o exemplo de um casal que hoje está feliz. Mas, tratando-se de vida sentimental, é muito perigoso e nada como você conhecer pessoalmente. Já já nós vamos conversar com um casal que está conosco, que é a Sabrina e o Anderson. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Vocês não se conheceram pela internet, não, né? Não. E mesmo conhecendo-se pessoalmente, tendo contato físico, vocês tiveram problemas? Muitos problemas. Por exemplo? Brigávamos muito por causa do meu ciúme. Então era todo dia quase, né? Você era muito ciumenta? Demais. Tinha ciúme até de televisão. Até da televisão? Até de televisão. Peraí, por exemplo, me faz entender uma situação assim. A gente estava assistindo um filme, quando passava a cena de alguma mulher, eu tampava os olhos dele, ou então eu já virava a cara, já estragava a noite, já começava a brigar, falava, ah, você está olhando? Então, porque você gostou? Está gostando de olhar? Para de olhar, eu não quero que você olhe. Então, começava a brigar. E como é que você reagia a isso, Anderson? Na verdade, eu não acreditava, né? Eu queria não acreditar que ela agia desse jeito por causa do ciúme. Mas se tornava cada vez pior. E aí ela reagia de uma maneira agressiva e, logicamente, eu sem entendimento também, reagia agressivamente também. Isso na fase de namoro ou já casado? Já casado. Eu imagino que você devia dizer assim, não, é demais, agora não quando posso quando nós nem olhar para a TV. namorávamos, era diferente. Vocês tinham que então assistir só filme de terror. E olhe lá. E olhe lá. Dependendo da cena. Se ele olhasse muito para uma monstrinha, Ia ter briga. ia ter confusão. Bom, já já eles vão falar com mais detalhes essa história interessante no decorrer do nosso programa. Vamos agora à matéria Amor em Algumas Tecladas. Ela vem com F, eu nem a conheço pessoalmente. Só no chat, só na net, só na mente. Amor em Algumas Tecladas. Com F, eu nem a conheço pessoalmente. Só no chat, só na net, só na mente. Procurar um namorado na internet pode ser a saída para quem já cansou do método tradicional. Deixa ver você, liga o computador. No Brasil, existem diversos tipos de sites de encontros, alguns curiosos, como só para solteiros com filhos, sites para os maiores de 40 anos e por aí vai. Nos Estados Unidos, há encontros online só para milionários, com direito até à checagem do cartão de crédito. Quem é deficiente físico tem um site só para essa finalidade. Os vegetarianos, se dependerem da rede, também não ficarão sem a cara metade. E tem até site de namoro para quem é apaixonado por bigode. Mas se a internet, por um lado, amplia o universo dos romances e encurta distâncias, por outro, coloca os usuários mais suscetíveis à mentira. 52% dos homens mentem à altura, 64% das mulheres mentem sobre o peso, 13% das mulheres disfarçam um pouquinho a idade, para baixo, evidente. Mas um outro dado pode desanimar. Uma das maiores mentiras fica por conta dos usuários casados. 83% deles mentem sobre o seu real estado civil. Se vale a pena arriscar, isso é de cada um, mas o fato é, em vez das tradicionais baladas ou barzinhos, homens e mulheres estão cada vez mais engajados nos encontros virtuais. A Bianca Souza diz assim, acho um pouco perigoso, pois para ter um verdadeiro amor, você tem que compartilhar esse amor. Ter um contato pela internet, nada disso é real. A Luísa Carvalho, ela diz assim, estava sendo vítima, namorava, olha só o caso dela, estava sendo vítima, namorava um homem de idade de 48 anos e ele namorando uma mulher de 45. Quer dizer, ela começou a se envolver pela internet com um homem de 48 anos, ele namorando uma mulher de 45. Ele separado há mais de 9 anos, ela casada, mãe de 3 filhos e vó de um neto. Que bagunça! O que eu faço
luto para que ele se liberte desse mal e fique comigo? Ou caio fora dessa armadilha? Ela já deu a resposta. Ela já... É uma armadilha. O que ela vai fazer? Quer dizer, ô Luísa, você mesma... Pode abrir aqui para a gente. Ô Luísa, você mesma já está dizendo que isso é uma armadilha. Quer dizer, você já percebeu que isso é uma armadilha. Uma confusão. Você não pode ir como aquele passarinho que vai para a armadilha, que cai na arapuca, porque ele não sabe o que está acontecendo. Você já sabe que é uma armadilha, quer dizer, você só vai cair nessa se você quiser. O Beto Silva diz assim, sou casado há 4 anos e conheci minha esposa em uma sala de bate-papo. Depois de 15 dias conversando virtualmente e por telefone, nos conhecemos e não nos largamos mais, há 5 anos e meio felizes. Mas é uma coisa muito arriscada. Deu certo comigo, mas existem muitas pessoas que usam essa ferramenta para iludir e depois extorquir a pessoa. Então, nós tivemos um programa há alguns dias atrás, ainda aqui com o Renato e com a Cristiane, onde eles falavam a respeito da ponte que se usa para conhecer uma outra pessoa. E, normalmente, a ponte mais confiável é um amigo próximo, né? Porque o amigo próximo não vai colocar a pessoa numa furada. Então, a internet não tem essa... não dá essa segurança, porque não se sabe nada da pessoa que está do outro lado. É como se a pessoa viesse com a máscara, né? E aquilo, a internet é como a gente acabou de falar, o primeiro casal fez o quê? Não, nós nos conhecemos pela internet, mas logo a gente já saiu dali e foi conhecer mesmo um relacionamento verdadeiro. Eles se aproximaram pela internet. Se conheceram, mas não permaneceram. Aliás, desculpa, eles tiveram um primeiro contato pela internet, não dá nem para dizer que se conheceram, mas logo em seguida eles se encontraram. Tomaram a decisão de não continuar pela internet, mas sim ficar ali pessoalmente, conhecer pele, tudo, né, para ver se tinha afinidade entre o casal. E até a química, né? Por exemplo, como é que vai saber se o camarada ou se a moça tem um mau hálito? Né? De repente a pessoa... a foto lá está com Photoshop, está maravilhoso e, de repente, quando você chega perto, tem um mau hálito. Então, tem essa questão da química, né? E isso só pessoalmente. E o que acontece, às vezes, é que as pessoas elas vão se envolvendo virtualmente por um longo período de tempo, ao ponto de se apaixonarem por um perfil. E quando acontece de se encontrarem, então já é tarde demais. Preto no branco ali, vê que já está envolvida demais e não tem como, às vezes, já virou um problemão. Às vezes a pessoa diz assim, mas é que a pessoa que eu conheci, ela mora em outro país. Eu já vi casos, já atendi casos, de pessoas dizendo assim, eu larguei tudo no meu estado, larguei tudo. A gente ficou conversando pela internet. E, de repente, a pessoa largou tudo aqui no estado que ela estava, viajou para um outro estado, já para ir morar junto com a pessoa que ela só conheceu virtualmente. Tudo sendo envolvida e sendo guiada pelo coração, pela decisão do coração dela. Né? E depois a pessoa chega lá e não é nada daquilo que ela imaginava, a pessoa acaba quebrando a cara. Quer dizer, então, é preciso que a pessoa use a cabeça em relação a isso. Deixa eu ver aqui outro caso. A Jane Silva diz, há casos e casos, para uns dá certo, mas isso é muito complicado. Para mim não daria certo, pois eu não sei quem é a pessoa do outro lado. E será verdade o que ela diz? Prefiro não me arriscar. A Eunice Alves diz, estou casada há 3 meses, conheci meu esposo pela net, as vantagens que tive foram muitas, me apaixonei pelo caráter... Acho que eu li esse ou não? Não. Não, né? Me apaixonei pelo caráter dele, não pelo físico. Não tivemos nenhum contato físico antes do casamento, não tivemos gastos com passeios, jantares, etc. Hoje fazemos tudo o que não fizemos antes porque morávamos longe. É o caso que a gente falou ainda há pouco. A Raíssa Andrade diz, um dos perigos é não saber como é aquela pessoa fora da net. Nunca se sabe se ela é mesmo do jeito que fala, é muito perigoso. Bom, já a gente vai ler mais participações aqui. Você pode enviá-las através do site da URGS TV ou da página no Facebook. Nós vamos agora a um vídeo ilustrando uma conversa virtual. Seria bom que você que está na rádio, acompanhando através do rádio, fosse para o computador. Vamos a esse vídeo. With the
É muito sério o vídeo, né? Muito sério. É interessante que colocaram ali, seu computador já pode ser desligado com segurança. Quer dizer, é um trocadilho, né? Porque não tem nada de segurança nesse tipo de conversa. Para o encontro que às escuras, né? Os dois pegaram fotos da revista ou da internet, quer dizer, de artistas, de pessoas bonitas, e na verdade, um enganando o outro. Então, se trata de uma relação muito perigosa. Daqui a pouquinho nós teremos no programa de hoje o Laboratório do Amor, um casal que vai estar sendo orientado na aula de hoje. Mas eu volto a conversar com a Sabrina e com o Anderson. Essa questão do ciúme da parte da Sabrina só começou depois do casamento, ou, Anderson, ela já manifestava isso no namoro? Depois do casamento. No namoro era completamente diferente. E foi quanto tempo de namoro? Foi pouco tempo. 7 meses. Foi pouco 7 tempo. meses. Quer dizer, mas com contato físico. Durante esses 7 meses, vocês se viam com que frequência, assim, na semana? Todo dia. Todos os dias. E mesmo assim, esse outro lado só veio à tona depois do casamento. E aí é a surpresa, né? Você não espera, né? Você acha que vai dali para melhor. E depois que você casa, um mostra um lado diferente do outro, né? Aí você acaba se surpreendendo e eu imaginava que poderia ser por alguma atitude minha também, né? Então, às vezes, eu olhava as minhas atitudes para ver o que provocava isso nela. E muitas das vezes, ou eu não queria enxergar, ou, de fato, tinha a ver com esse sentimento que ela tinha de posse, né? Era um sentimento possessivo mesmo, de não aceitar, de eu olhar para o lado, de eu assistir um filme com ela, a gente sair e se eu olhasse para o lado, qualquer coisa, até se a gente saía e eu tivesse que ir ao toalete, eu tinha que explicar para ela que eu tinha que ir ao toalete, porque se ela pudesse, ela iria comigo. Era complicado. Mas, desculpa, Sabrina, por que essa insegurança? Não sei explicar, ele nunca deu motivo para ter esses ciúmes, né? De ficar, porque tem homem que olha mesmo para a mulher na rua, né, desrespeita. Ele nunca foi assim, mas foi um sentimento que brotou, que nasceu em mim, e eu tinha ciúme. E quando eu namorava, eu não tinha ciúmes dele, nenhum, de nenhuma forma. Mas assim que a gente se casou, eu passei a ter uns ciúmes, e acho que depois eu comecei a cobrar tanto isso dele, e como ele não me dava muita atenção, nunca dizia que me amava, né? Não era um homem carinhoso comigo. Então, eu comecei a ter ciúmes e a imaginar coisas que ele não gostava mais, né? Eu fiz uma cirurgia uns anos atrás e eu tenho uma cicatriz na barriga. E isso foi uma coisa também que mexeu muito com o meu psicológico. Eu achava que, por estar agora com aquela cicatriz, ele não ia mais gostar. E isso mexeu de uma forma tão grande que eu achava que qualquer mulher para ele ia ser mais bonita que eu, porque agora eu era feia perante os olhos dele. Então, por causa disso, eu tinha esses ciúmes. Eu falava, não, ele vai olhar essas mulheres, ele vai gostar delas e não de mim. Era um sentimento bobo, né? E eu tinha esses ciúmes de tudo. Eu não deixava ele sozinho em lugar algum, porque eu falava, não, eu vou dar oportunidade para ele conhecer outras mulheres que não têm cicatriz, que são lindas, que são perfeitas. Então, eu tinha esses ciúmes. Ou seja, todo o problema, não havia um problema no casamento, mas o problema estava dentro de você. Só que quando a pessoa começa o problema dentro dela, isso acaba vindo para o exterior e aí surge um problema que não precisava existir, não é? Porque acaba ficando sufocante. Com certeza. Que eu imagino que você se sentia sufocado. Com certeza. Ela me ligava, em toda oportunidade que ela tinha, ela me ligava. E ela queria, se ela escutava vozes ao meu redor, né? Ela perguntava onde que eu estava, quem estava do meu lado, o que eu estava fazendo. Quer dizer, você falando com ela no celular e ela captando o barulho. Se ela ouvisse qualquer... O instinto. Ela ficava com o radar ligado, o sensor... Na verdade, eu nem escutava o que ele estava falando. Eu ficava prestando atenção aonde ele estava.
Que isso? o som que Eu tinha quero perto saber dele. o que está acontecendo. Quero saber. Não, nem ouvi. Ele estava falando comigo, mas eu nem ouvia o que ele dizia. Eu ficava prestando atenção. E teve um dia que eu liguei e ele tinha esquecido o fone conectado no celular. Então, quando a gente esquece um fone conectado, quando liga, você escuta tudo que está acontecendo, né? Uhum. E ele não percebeu isso. E ele estava na hora do intervalo do trabalho. Eu liguei e falei alô e percebi que o fone estava conectado. Aí eu falei, não, é minha chance, vou prestar atenção em tudo. E fiquei. Eu acho que eu fiquei uns 40 minutos ali, ouvindo tudo. E ele comentou com um amigo, acho que estava tendo uma feira na rua onde ele estava. Ele falou, nossa, estão perdendo a oportunidade, olha que moça bonita. Ai, pra quê? Eu quase tive uma parada cardíaca na hora. Porque eu comecei a gritar no telefone. Anderson, eu não acredito, não sei o quê. Aí acho que eu gritava tanto que ele ouviu. E daí ele falou, o que foi? Eu falei, você tá chamando quem de bonita? Onde você tá? Por mim, eu passava por dentro do telefone para chegar onde ele estava. Mas foi uma coisa horrível que acho que até ele na hora ficou chocado. Que gerou mais uma briga nesse dia, né? Começou a vir, por exemplo, na sua cabeça a ideia de que não ia dar para continuar o relacionamento? Vem. Isso aí é fato. Vem. Eu acho que eu acho não, tenho certeza. A gente só não se separou pelo amor que eu sinto por ela e por eu enxergar também dentro dela que ela me amava. Ela não deixava de demonstrar o amor. Uhum. Mas o ciúmes prevalecia, sobressaía no sentimento do amor. Você ainda procurava um lado, olhar eu tentava olhar, eu tentava me colocar no lugar né? dela, né? Mas eu tentava também analisar, poxa, eu posso mudar, agir diferente para que ela não sinta tanto ciúmes. Você mas tentava também não é ainda usar a razão. É. Ela me ama, eu acredito no amor que ela tem por mim, mas ela está com problemas. Assim. Ela está precisando de ajuda, seria assim. Eu falava para ela. Você tem que procurar ajuda, você tem que... Isso não é normal, não é comum. Em outras palavras, pode dizer assim, vai para um psiquiatra! A família, né, também falava, né, Sabrina... Minha irmã falava, mas... Isso não é Ela normal. me chama de Bina, né? Ela falava, mas Bina, você tem ciúme do quê? O que ele faz, meu amor? Eu, não, Monique, ele olha para as meninas na rua, Sabrina, você tem ciúme de televisão, a mulher vai passar pela televisão? Não sei, ele vai ficar pensando nela quando estiver comigo. Daqui a pouquinho, eu vou contar aqui uma historinha para ilustrar essa questão do problema, do que as pessoas criam no mundo delas, dentro delas. Já. Muito interessante essa história, mas a gente vai primeiro para o intervalo. Alguns detalhes chateiam, tira o outro do sério. Mas quem errou foi você. Você não sabe falar. Não, eu não sei. Não, você não sabe. Eu não te ajudo em nada. Não me nada. ajuda. Por mais que você queira viver em harmonia, conversar parece inútil. E eu te dei os meus motivos. Não, peraí, eu terminei com você. Eu terminei com você. Não, peraí. Eu não quis que você ficasse mais morando na minha casa. Está no ar The Love School. Acredite na sua união. Se inscreva no laboratório da Escola do Amor. Entre no nosso site r7.com, Escola do Amor, e participe. Escola do Amor, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na iurdtv.com e aos sábados, ao meio-dia, na Rede Record. Passear faz bem e alivia o estresse. E nada melhor do que se divertir a dois. Inscreva-se e viva novas experiências. r7.com/Escola do Amor. Conte porque você e a pessoa amada merecem um passeio diferente. Muito bem, nós temos aqui um testemunho. A Maria diz assim, olha, o meu casamento acabou por causa da internet. Eu ficava num computador e meu marido no outro. Ele me traiu e eu o traí. Hoje estamos separados. Nossa família acabou. Ou seja, no caso da Maria e do marido dela, ou do ex-marido, não é que eles se conheceram pela internet.
A internet Mas separou, aí né? entra até um outro tema para o programa. Isso aí seria até um outro tema para o Até programa. que a internet não separe. Exatamente. Excelente ideia, excelente frase. Até que a internet nos separe. A produção pode até agendar isso aí, porque, de fato, às vezes a pessoa ela chega em casa, o homem chega em casa e já come na frente do computador. A esposa fica num outro lugar, na frente do computador. E o filho, ou os filhos, por sua vez, também vão ficar diante do computador. A gente certa vez estava almoçando no restaurante, você deve se lembrar, e nós vimos uma família em que o filho estava num joguinho no celular, o marido também estava com outro joguinho no celular dele e a esposa estava assim. Momento família. Quer dizer, todo mundo saiu para comer, a esposa olhando para o nada, ela que estava na caixinha. No caso aí foi ela que entrou na caixinha. Ela entrou na caixinha. Do nada. Ficou olhando para o nada ali. E eles, e os dois, quer dizer, as famílias, se não houver um cuidado, por causa desse avanço tecnológico e por causa dessa questão de internet, não há mais contato, inclusive, entre família. E nós não estamos também contra a internet ou tudo que tem de positivo que possa trazer, mas tudo com equilíbrio, né? Um relacionamento é como uma família se desfazendo por causa da internet. Qual o diálogo que tem? Então, as famílias hoje estão assim, eu estava até hoje esperando para ser atendida, aí estava lá na internet assim, a criança... No médico, né? No médico. Então, aí estava passando na internet, assim, a criança sentada diante do computador, fazendo o que tinha de fazer, mas, de repente, vem colocar uma bicicleta do lado dela, porque ensinando ela que ela tinha que se divertir também, não ficar só diante do computador, porque hoje tudo está se resumindo a ficar em frente ao computador e ela fica isolada, sozinha, e não tem diálogo com mais ninguém, namoro pela internet, sair junto, conversar, se conhecer, isso é, né, verdadeiramente um relacionamento. A internet é uma coisa fria, é uma máquina, e aqui E as famílias estão perdendo isso. Aliás, a gente vai também ter um programa onde nós vamos falar sobre os ladrões de tempo. Você sabe que hoje em dia existem os ladrões de tempo e você tem que colocá-los todos na cadeia da inteligência. Mas vai ser um assunto que nós vamos deixar em pauta para um outro programa. Nós estamos recebendo muitos comentários, na medida do possível vamos estar registrando no decorrer do programa, mas agora nós vamos ao Laboratório do Amor de hoje, vamos procurar ajudar um casal. Elisânia, de 34 anos, e Felipe, de 30, estão juntos há 6 anos. Apesar da união se mostrar estável e serem casados há o casal passa por um grande problema: a desconfiança. Eu acho que você é um pouco assim, estressado, nervoso. Na nossa relação, nós temos que ter mais confiança um no outro, acima de tudo. Eu acho que você não tem confiança, tanto na nossa relação, quanto em mim também. Acho que você também não tem confiança em mim. Então, mas é porque uma coisa, ela, na realidade, ela é um espelho da outra, né? A partir do momento que você me demonstra que você não tem confiança, me leva a ter motivos também de não ter confiança na relação. Eu acho que já teve... Bom, vamos fazer uma pequena pausa. Primeiro ponto que a gente tem que ver aí. Ela diz que ele está muito estressado. Ele reclama que ela não tem confiança nele. Ou seja, o estresse dele deve ser porque está acontecendo com esse casal o que acontecia com a Sabrina e com o Anderson. Ela, por não confiar nele, então começa a questionar tudo o que está acontecendo ao redor. Onde ele está, o que estava fazendo, enfim. E aí ele, por não ter a confiança dela, começa a se sentir sufocado. E um erro que ele comete aí, ele diz assim: como você não confia em mim, então também eu não vou confiar em você. Pessoas deixam de confiar nas outras por algum motivo algum sinal de infidelidade, de deslealdade. E no caso dele, ele diz que deixa de confiar nela simplesmente porque ela não confia nele. Em outras palavras, eu vou pagar com a mesma moeda. Mas a gente vai procurar saber por que razão
ela tem essa falta de confiança no Felipe. Vamos lá. Eu acho que já teve, nosso passado já teve alguns lados meio obscuros, assim, que não ficou muito esclarecido, que me levou a isso. Desde quando nós nos conhecemos, eu fui uma pessoa que você sempre me deu motivo para nunca confiar em você. Então, eu sempre confiei. E sempre te mostrei, a cada minuto, quanto você menos me dava motivos para confiar em você, eu sempre fiz o inverso. Sempre procurei te mostrar confiança. Eu acho você um pouco impulsiva em algumas atitudes, porque você faz para depois você pensar. Você age e depois você não pensa no resultado. Você age de uma forma para depois analisar qual que vai ser o resultado daquele motivo de impulsão que você teve ali. Você pode ter mais diálogo comigo. Não, eu também concordo, gente. Então, imagine uma coisa, o Elisânia e Felipe. Se o casamento fosse uma construção, certamente a confiança seria um dos pilares, uma das colunas da construção. Então, a situação de vocês é grave, porque quando se fala de confiança, a gente está falando de algo que é indispensável para um casamento. Não existe como haver aliança entre duas pessoas quando essa parte é afetada, quando um não confia mais no outro, porque isso é uma base, né? E se essa coluna da confiança não existe? A casa cai. Vai cair. Então. Não adianta ficar colocando estacazinhas, né? Vai cair de um jeito ou de outro. Então, ela já tocou num ponto que a gente vai abordar a seguir, sobre de onde vem essa desconfiança. Mas a gente vai falar a seguir, vamos ouvir um pouco mais. Está sempre procurando melhorar um com o outro, está sempre procurando conhecer mais um ao outro. Agora, eu acho que você tem que... A palavra-chave é a questão da confiança, porque você, igual você sabe, você não o telefone toca, você quer saber quem que é, o telefone manda uma mensagem, você já quer saber quem que é, e-mail, você quer saber quem que está me mandando, eu falo uma coisa para você, você não acredita, eu falo com você que eu estou num lugar, você acha que eu estou em outro, com outra pessoa. Então, a partir do momento que se você não tiver confiança, não tem relacionamento. Eu acho que você, às vezes, não tem muita compreensão comigo. Acho que você não tem muito diálogo. Eu acho que o diálogo é a chave também do nosso sucesso. Eu sinto que quando eu converso com você, algumas coisas, eu estou perdendo tempo, porque eu estou te falando, mas na realidade sua cabeça está voltada para os seus próprios julgamentos. Então, qualquer mulher no meu relacionamento, você sabe disso, que em todo, seja assim, qualquer tipo de relação que eu tenho com mulher em ambiente de trabalho, qualquer coisa, sempre foi motivo de você virar para mim e falar assim, ela é sua amante, ela está interessada em você, ela tá, só você que não vê, ela está dando em cima de você e etc. Então. Amante não, né? Não. Amante não. Você chegou a dizer coisas assim, graves, que não tem menor sentido em falar. Eu, momento algum, virei para você, você conversa, recebe telefone de homens o dia inteiro, de trabalho, de negociação. Eu nunca te questionei nada. Agora, qualquer telefonema que eu recebi de uma mulher, você já vem com palavras e acusações que não tem menor sentido. Muito bem. Eu vejo que a chave para isso tudo está naquilo que a Elisânia falou no começo da conversa. Ela disse assim, existem algumas coisas lá atrás mal resolvidas, que não ficaram bem esclarecidas. Ela não fala o que é, mas está claro que é justamente por causa de alguma coisa que aconteceu no passado deles. Eles estão casados há 1 ano e já namoravam há 5, estão juntos há 6. Alguma coisa aconteceu aí no decorrer desses anos
que fez com que ela ficasse com a pulga atrás da orelha, e ela não foi específica. Então, eu penso, Elisânia e Felipe, que vocês precisam sentar e ter um diálogo sobre esse fato. O Felipe tem que tirar essa pulga de trás da orelha da Elisânia, porque, do contrário, ela sempre vai ficar com essa insegurança. Ela não conseguiu, ela tá aquela pessoa que está andando para frente, mas olhando para trás. Isso está fazendo, ela está insegura, o Felipe está sufocado, está estressado, não há diálogo, e enquanto vocês não colocarem os pingos nos is, não há como ir em frente nessa relação. E a luz, eu não digo nem amarela, já acendeu a luz vermelha, porque confiança é tudo. E, assim, depois dessa conversa, ela também tem que permitir que essa pulga saia. Porque, senão, se ela continuar depois dessa conversa e ainda lá atrás não foi mal resolvida para ela, não. Ela tem que sentar, conversar e, a partir daquele momento, não ter mais nada. E tem, né? e tem que ser um diálogo com base da razão, eliminando a emoção. Diálogo é aquilo, né? São duas pessoas conversando, não simultaneamente. O diálogo é quando uma fala, a outra ouve, uma ouve, a outra fala. Até que vocês cheguem a um denominador comum, apaguem o passado. Uma vez que o Felipe expor e tirar a pulga de trás da orelha, Elisânia, não deixe ela voltar, porque se continuar como está, o relacionamento de vocês estará fadado ao fracasso. Vamos ao intervalo e a gente continua a seguir. Passou um mês e ele não me liga. Ai, eu não aguento mais essa dor. Alô? Amor, sou eu. Eu precisava ouvir sua voz. A gente precisa conversar. Olha, eu acho que já conversamos e acredito que tudo já ficou bem claro. Será que a gente pode se encontrar? Eu queria tanto te ver. Desculpa, mas não dá mais. Aliás, eu já tô em outra e acho que você deveria fazer o mesmo. Sinceramente, eu quero que você seja feliz. Não dá mais. Desculpa, mas eu tenho que desligar agora. Amor? Amor? Well, I can't forget this evening, nor your face as you were leaving, but I guess that's just the way this... Muito bem, eu estou devendo aqui contar aquela historinha que eu falei, que ilustra o que acontece com as pessoas que criam problemas que não existem, mas passam a existir no mundo delas. Mas antes disso, nós vamos ao vídeo da internet que tínhamos anunciado. Seria bom que você que está acompanhando o programa através do rádio fosse ao computador, porque é um vídeo baseado apenas em imagens, mas que tem algo para nos ensinar. Vamos a ele. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears.
And if you have to leave, I wish that you would just leave. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you'd scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years, but you still to captivate me by your resonating light. Now I'm bound by the life you left behind. Your face, it haunts my once pleasant dreams. Your voice, it chased away all the sanity in me. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time. Ou seja, o vídeo mostra que ela escreveu a própria história, ou seja, ela evitou cair nas mãos de um mau caráter e acabou até denunciando, né? É. Ou seja, ilustra os perigos que há. A internet traz, né? Na internet. Principalmente para adolescente, né? Sem dúvida. E ela preferiu ficar com as amigas no final, que foi melhor. Aqui tem uma pergunta interessante da Gleiciane, ela diz assim, então nunca é seguro começar um relacionamento pela internet? No início do programa nós falamos que toda regra tem a sua exceção. É perigoso, é muito perigoso. Agora, por exemplo, quando a pessoa vai comprar algo numa loja e ela precisa abrir um crediário, ela precisa de crédito, o que a loja faz? A loja diz assim, tem alguém que te conhece? Me dá o telefone de uma pessoa que te conhece, que eu vou ligar para essa pessoa para ver se ela dá referências a seu respeito. Quer dizer, no comércio as pessoas usam a cabeça. Na internet é a mesma coisa. Você diz assim, você quer me encontrar? Então me dá uma referência. Quem é o seu pai, quem é a sua mãe, onde você mora, onde você trabalha, eu queria falar com alguém. Tem que haver um cuidado muito grande. Agora, ao meu ver, minha opinião, se eu fosse solteiro, eu não procuraria alguém através da internet. Eu preferiria buscar uma ponte mais segura para eu não cair no abismo e não quebrar a cara. Agora, falando a respeito daquilo que a gente disse, que existem pessoas que criam um problema dentro dela, tem uma historinha que conta que um homem, ele estava fazendo um trabalho na casa dele e ele precisou de um martelo para bater um prego e ele não tinha um martelo. E aí ele pensou o seguinte, bom, vou procurar o meu vizinho e eu arrumo um martelo emprestado com ele. Aí ele decidiu sair, atravessar a rua para ir buscar o martelo, mas ele foi conversando com ele mesmo, porque você sabe que a pessoa com quem mais a gente conversa na vida é com a gente mesmo. E aí ele falou assim, mas será que ele vai achar ruim porque eu estou pedindo o martelo emprestado? Aí ele foi andando dizendo assim, mas, poxa, bobeira, por que alguém ia achar alguma coisa de ruim em emprestar um martelo? Não tem problema nenhum. Aí ele foi continuando andando e falou assim, pô, mas tem que ser muito muquirana se o camarada ficar chateado só porque eu vou pedir um martelo. Qual o problema de pedir um martelo emprestado? Mas tem gente para tudo, né? De repente, ele não conversa muito comigo, eu não sei se ele vai muito com a minha cara. Ele andando e pensando, e conversando com ele mesmo. E, poxa, mas como é que pode uma pessoa não querer emprestar um martelo? Aí daqui a pouco ele tocou a campainha, ele já estava meio nervoso, quando o rapaz abriu a porta, ele falou, não quero mais martelo, deixa isso para lá. Quer dizer, o vizinho não sabia de nada, mas ele já criou todo o problema dentro dele. Foi o que aconteceu com a Sabrina, né, Sabrina? Você criou o problema dentro de você. Criei. E era uma coisa assim, engraçado como a gente entra no nosso mundo, é exatamente o que o senhor falou. A gente cria as histórias. Eu imaginava coisas, né?
E ele nunca fez nada daquilo. Tanto que teve uma época que eu vigiei ele no trabalho. Eu fui atrás e fiquei na esquina espionando para ver se ele estava mesmo lá, se era verdade o que ele me dizia. E toda vez que eu ia atrás, eu nunca peguei nada demais, ele fazendo nada errado. E teve uma vez que eu falei para ele, teve vezes que ele me pegou vigiando ele. Ele falou, tá vendo? Que besteira, eu não faço nada. E ele falou, você fala tanto que eu faço que eu vou acabar fazendo. Porque daí quando você falar, você fala com razão. Muitos dizem isso. Agora, eu imagino que isso mudou quando você resolveu o seu problema interior. Mudou completamente. Eu mudei, né? Uhum. Porque antes eu queria que ele mudasse. Uhum. Ah, não, você tem que mudar, você não me dá atenção, você não fala comigo. Porque ele tinha o intervalo dele e ao invés de vir para casa, ele ficava com os amigos. Então eu falava, você prefere os seus amigos do que vir para casa ficar com a sua família. Eu cobrava muito. Quando eu parei de cobrar, falei, não, então já que esse método não funciona, eu vou usar um outro método, eu vou mudar, né? Uhum. E eu mudando, ele mudou. Hoje em dia é completamente diferente. Quer dizer, você se curou desse problema do seu interior e aí isso refletiu nele. Vocês estão casados há quanto tempo? 8 anos. Hoje dá para assistir televisão tranquilo? Mas ela também não dava nem prazer dele voltar para casa, né? Não dava. Mas hoje sim, né? Hoje eu volto todo dia. Tem prazer, né? Hoje quanto tempo de casados? 8 anos. Então, e depois que ela tratou o interior dela, o problema se resolveu. Porque aí você vê que quando tem uma mudança, né? Você muda também. Você começa a agir diferente, né? Você começa a pensar outras situações para você também, né? Então você acaba agindo diferente. A partir do momento que ela mudou, consequentemente eu também mudei. Hoje estão felizes. Com certeza. Começou a ter prazer, né, de voltar para casa. E hoje ele é muito carinhoso. Hoje eu não preciso mais cobrar nada dele. Ele é muito carinhoso comigo. Então, e o depoimento de vocês serve para ajudar em muito o casal do Laboratório do Amor de hoje, né? Verdade. Mais do que o que a gente falou, é o que nós estamos vendo na vida desse casal. O antes e o depois, né? E a gente estava se vendo neles. Era exatamente assim que a gente era. Eu vigiava mesmo os e-mails, telefone, tudo. É exatamente como a gente era. Que bom, mudou. Nós vamos agora ao por que participar da terapia do amor. Por que participar da terapia do amor? Para, assim, a gente aprender a lidar com nossos sentimentos, aprender a lidar com o próximo, dentro da sua casa, com a sua mãe, com seu pai, com você com você mesmo, aprender o verdadeiro sentido do amor. A mulher não é anulada por ser submissa. Nós temos, por exemplo, a presidenta Dilma tem uma missão de governar o país. O presidente ou vice-presidente, que agora é o Michel Temer, não é isso? Ele tem o quê? Ele está numa submissão. A missão é dele também. Não é porque ela está acima que ele fica parado o dia inteiro. Ele faz reuniões, ele faz viagens, ele resolve problemas do Brasil. Na ausência dela, é ele que comanda o país. Porque os dois estão numa missão. Ela é a presidenta, ele é o vice-presidente. Então ele está submisso a ela, mas ele não deixa de ter a sua importância. Então, a partir do momento que o homem vê essa palavra com esses olhos, então ele não vai ver a esposa como empregada de luxo ou como capacho, como uma escrava. Ele entende que ele precisa dela e que ela é importante. E a partir do momento que a mulher também olha para essa palavra, entende essa palavra com essa visão, ela também vai aceitar, porque ela sabe que ela é importante. Então, submissão não é escravidão. Ela ajuda muito a gente a se comportar no relacionamento, ajuda a gente a ter a direção correta, né? Não errar, que a vida sentimental praticamente é a segunda parte da nossa vida, né? Que realmente, além de Deus, que realmente faz a gente nesse mundo a viver, o bem e o mal. Se você tiver uma vida sentimental
complicada, cheia de problema, no trabalho você vai ter um trabalho ruim, vai ter todos os aspectos da vida ruim, né? A submissão não tem nada disso de calada. Você tem que ser submissa. Quem manda aqui sou eu. Se você falar, você está errada. Não. Se ela pode até comprar, negociar para a família, ela não vai poder dar opinião, ela não vai poder falar, ela faz parte da missão. Ela é tão importante quanto o marido. E ela, se faltar ela, a casa geme. Porque o marido precisa do auxílio dela. Terapia do Amor é um aprendizado, né? Todos os dias. A gente, toda quinta-feira, quando a gente vem aqui, a gente aprende uma coisa diferente, para a gente pôr em prática. Não só para a vida sentimental, mas para nós mesmos, né? Para a gente mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Participe, você também, da Terapia do Amor. Quinta, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Muito bem, nós chegamos ao final de mais uma Escola do Amor. Eu agradeço aqui a presença do casal e também a sua audiência. Quero dizer que nessa quinta-feira, nos cenáculos do Espírito Santo de todo o Brasil, onde temos a Terapia do Amor, nós vamos tratar do seguinte tema. Qual é o correto? Sarar, ou quando casar sara, ou quando sarar casa? Nós vamos estar abordando esse tema nos cenáculos do Espírito Santo, onde há a Terapia do Amor. Nós estaremos nesta aula ao vivo na quinta-feira, 8 da noite, aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, e 1 hora antes, eu e a Rosana estaremos atendendo os que precisam de uma orientação, tá certo? Ficamos por aqui. A todos um forte abraço. Silver screen.